ato em pleno meio da semana, à noite. Vejo aqui muitos companheiros que estiveram marchando conosco no dia 28 de abril, na coluna dos servidores federais. Vejo aqui companheiros que marcharam conosco no 28 de abril, no 24 de maio, os professores. Vejo aqui muitos jovens, companheiros, colegas da UES, companheiros que militam e estão organizando pela base no PT do Núcleo 13, o PT Vive, companheiros que estão, portanto, aqui prolongando uma convivência que nós temos coletiva, né? Uma convivência do dia a dia, uma convivência que não é dos dias de festa, que é da batalha, do combate cotidiano no movimento operário. Então, é muita felicidade da gente poder, nessa noite, estar reunindo para uma reflexão. Esse ano de 2017 tem muitas comemorações da Revolução Russa. É verdade que a batalha contra o golpe, a batalha pelo Fora Temer, a batalha pelas diretas já, a batalha por uma constituinte que varra essas instituições podres que aí estão, a batalha por Lula presidente, tem nos tomado muito tempo. E, aparentemente, tem havido menos comemorações e lembranças e discussões sobre a Revolução Russa do que se esperava este ano. Mas, certamente, os trabalhadores brasileiros estão comemorando o centenário da Revolução Russa da maneira que deve ser comemorada. Nas ruas, na greve geral, na próxima greve geral convocada ontem pelas centrais de 48 horas. Essa comemoração é a principal comemoração da Revolução Russa que nós podemos realizar no Brasil. Mas momentos como esses que nós realizamos hoje são também momentos importantes, porque nos permitem refletir sobre a nossa própria luta, nos permitem pensar sobre o nosso próprio combate. Portanto, essa discussão que temos aqui hoje, essa conversa que temos aqui hoje, ela não é uma atividade diletante, não é uma conferência de universidade, não é uma conversa acadêmica. A atividade que realizamos aqui hoje é uma atividade que busca encontrar na experiência da Revolução Russa os exemplos, a experiência política, a experiência histórica que nos ajude a abrir um caminho à transformação social, à revolução proletária no Brasil e nos nossos dias. Nossa reflexão sobre a Revolução Russa não é uma comemoração nostálgica sobre um tempo bom. Nossa comemoração da Revolução Russa é um chamado à organização dos companheiros no Partido Revolucionário, um chamado à organização dos companheiros nas organizações da classe, é um chamado a que nós tiremos ensinamentos que sejam úteis na nossa luta nesse momento, no ano de 2017, 100 anos depois do Outubro Vermelho de 1917. E a atualidade da Revolução Russa é nos dada não principalmente pela meditação ou pela reflexão que podemos fazer acerca dos fatos históricos. O principal elemento que nos diz da atualidade da Revolução Russa é o estado da humanidade nesse momento sob o capitalismo. Nesse momento, dados do PNUD, apenas nos países mais industrializados, eu não estou aqui falando da África, nem da Ásia, e nem da América Latina no seu conjunto, eu estou falando dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, apenas nos principais países mais industrializados, temos, neste momento, 1,5 bilhão de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Não estou falando do México, eu estou falando da França, eu estou falando da Espanha, eu estou falando, inclusive, da Alemanha. Nesse mesmo momento, nesses mesmos países, que nós olhamos para eles como uma espécie de paraíso desejado, nesses mesmos países, 100 milhões de pessoas vivem em um nível que o PNUD da ONU considera intolerável de pobreza
econômica, expressão do PNUD, entre aspas. 37 milhões estão desempregados apenas nos países centrais da Europa Ocidental. 100 milhões de pessoas nesses países não têm onde morar. 800 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome. Se estendermos esses dados ao conjunto do mundo, nós vamos ter números extravagantes e assustadores. Porque se uma coisa que a sociedade que vivemos nesse momento não é, ao contrário de certo discurso acadêmico, é uma sociedade que consome demais. Ao contrário, essa é uma sociedade em que 1/3 dos seus membros não consomem nada, ou consomem apenas o mínimo essencial para se manter vivo. Essa não é a sociedade da abundância, em que se gasta muito, em que se consome demais, em que é preciso deter os salários para que o homem não destrua a natureza. Porque, afinal, toda a vida que a gente luta numa greve para aumentar o salário, nós estamos lutando para ter direito a consumir mais e melhor. Obviamente, não estamos defendendo a anarquia do consumo capitalista. Mas, de fato, o que o capitalismo nos traz nesse início do século XXI é uma situação de penúria que não poupa nem mais os países centrais do próprio sistema capitalista. A situação brasileira, por outro lado, ela também nos traz elementos de atualidade da necessidade da revolução. Essa atualidade que é dada pelo fato de que, abertamente, o capitalismo conduz a humanidade no seu conjunto ao abismo. Não são poucos os países no mundo que já foram desagregados, que não têm mais Estado. E não porque passaram ao comunismo e ao regime da autogestão social. Não, não tem mais Estado porque o imperialismo impôs a eles que eles não devem ter nenhum traço de civilização, nem saúde, nem educação, e nem mesmo o único direito sério que o capitalismo assegura aos trabalhadores, que é o direito de trabalhar. Essa realidade fica talvez mais transparente, porque não são poucos os que dizem também que não existe mais isso de luta de classes, que não existe mais isso de burguesia e proletariado. Eu acho que não preciso argumentar muito para essa plateia que está aqui acerca do absurdo dessa afirmação, mas um dado chama muita atenção. Uma pesquisa recente, também realizada pela ONU, mostra que 225 pessoas, não são 225 famílias. Vocês lembram do tempo que a gente falava das 400 famílias norte-americanas que detinham? Eu estou falando de 225 pessoas. Pessoas. Facilmente identificáveis. Podemos percorrer a internet e encontrar o nome e o retrato delas nas redes. Elas possuem o equivalente à renda anual de 2,5 bilhões de seres humanos. 225 pessoas detêm a renda média anual de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. É esse o sistema que deu certo. É esse o sistema que dizem que funciona. Mas esse sistema, na atualidade, ele precisa reagir ao conjunto das conquistas advindas da Revolução Russa. O companheiro Antônio Cândido, professor da USP, aposentado, militante fundador do PT, figura histórica do movimento operário de esquerda no Brasil, que nos deixou na semana passada, aos 98 anos, numa entrevista de uns 10 anos atrás, ele diz uma coisa muito interessante. Perguntado sobre se o socialismo ainda fazia algum sentido depois do fim da União Soviética e do desabamento dos regimes do leste europeu, ele responde que ele considera que o socialismo no século XX venceu. Porque nenhuma das conquistas, essas conquistas que nós agora estamos lutando para que o Temer não nos tome, a previdência social, a educação pública, a saúde pública,
as garantias trabalhistas, nenhuma dessas conquistas, segundo Antônio Cândido, poderia ter sido realizada sem o combate dos partidos operários e dos partidos socialistas, e não teriam sido realizadas sem a Revolução Russa. Em grande parte, as conquistas sociais que tivemos ao longo do século XX vieram do fato de que as burguesias não quiseram arriscar nos seus países, viver neles, nos seus próprios países, uma Revolução Russa. Foram obrigadas a dar vários anéis para não perder os dedos. Produto da luta dos socialistas, portanto. É nesse sentido que o companheiro Antônio Cândido falava de que não via por que falar em falência, em fracasso ou em morte do socialismo. Ao contrário, sem a luta dos socialistas, sem a luta dos comunistas, não seria possível as conquistas democráticas, né, as conquistas nacionais que foram obtidas e que agora estão sendo questionadas pelo capitalismo em todo o mundo, particularmente, notadamente, no Brasil.